Olá, meu nome é Jennifer Maria de Moraes Carneiro e minha orientadora é a professora e mestre Isa Fernanda Martins Santos de Moura. Meu tema é Toxoplasma gondii versus gravidez, consequências e cuidados. Então, parasitoses são patologias ocasionadas por aumentos de protozoários que se instalam no intestino dos vertebrados. É considerado um problema de saúde pública e pode acontecer tanto em áreas rurais quanto em áreas urbanas, variando só o tipo de parasita e de ambiente. A toxoplasmose ela é uma parasitose que tem como agente etiológico o protozoário Toxoplasma gondii. Essa parasitose ela está presente em cerca de um terço da população mundial. Foi descoberta há mais de 100 anos, porém muitas de suas particularidades ainda permanecem desconhecidas. A toxoplasmose ela é uma doença altamente infecciosa, porém de baixa patogenicidade. O Toxoplasma gondii ele possui três formas infectantes: esporozoíto, que são os oocistos esporulados presentes nas fezes do hospedeiro definitivo, que são os felinos, os taxoítos, que é uma forma de divisão rápida observada na fase aguda da infecção, bravizoítos, que é uma forma de crescimento lento observado dentro de cistos teciduais. Os taxoíto e o bravizoíto, eles estão presentes mais comumente no hospedeiro intermediário. Aqui abaixo pode observar o cisto imaturo, o cisto maduro, o taxoíto e o bravizoíto. O ciclo de vida do Toxoplasma gondii, ele tem um hospedeiro definitivo, que é o gato doméstico e outros felinos, e possui também o hospedeiro intermediário, que são os mamíferos, principalmente o homem, carneiro, porco e cabra, e também as aves. Aqui está o ciclo de vida do Toxoplasma gondii, com algumas informações já faladas anteriormente, e que ao longo da apresentação eu vou informando para vocês. Para ocorrer a infecção por Toxoplasma gondii, está associada a diversos fatores, como padrões culturais, procedência rural e urbana, faixa etária e hábitos alimentares. O gado doméstico ele é o principal hospedeiro definitivo, entretanto, nem todos os gatos irão ocasionar toxoplasmose, como muitas pessoas pensam. Normalmente, o gato, o felino, em geral, ele só vai ocasionar toxoplasmose uma única vez na vida. Geralmente quando são muito jovens ou quando possuem alguma imunodeficiência. O gato, as formas de infecção, como falava anteriormente, está associado a hábitos alimentares. Então, quando o homem consome alimentos como frutas ou verduras que não estão devidamente lavadas, quando ingerem água que não está devidamente filtrada, ou quando comem carne crua mal cozida. Outra forma de infecção da toxoplasmose é quando o felino ele deposita suas fezes no solo, contendo oocistos esporulados. Aí é onde acontece a infecção através do solo. Fatores de risco. Pacientes infectados com HIV, transplantados e com baixa imunidade são sujeitos a adquirirem a toxoplasmose ocular ou a toxoplasmose cerebral. E outro fator de risco são as gestantes, que estão sujeitas a ter a toxoplasmose congênita quando passa a infecção dela para o seu bebê. Manifestações clínicas. Normalmente, a toxoplasmose é uma doença que é assintomática, principalmente em pacientes que têm uma boa saúde. E quando possui alguma manifestação, são dor no corpo, cansaço, febre. E pacientes que possuem imunodeficiência, geralmente podem estar apresentando a confusão mental, convulsões, encefalite, aumento do fígado e do baço.
justificativa. Tendo em vista o que foi apresentado, este trabalho justifica-se diante da percepção de necessidade de orientar as gestantes sobre os riscos da toxoplasmose durante a gravidez e da importância de realizar o pré-natal de forma correta e séria para garantir a saúde da mãe e do bebê. Pergunta norteadora. Em que nível um diagnóstico rápido e preciso da toxoplasmose pode evitar danos futuros à saúde do feto? Hipótese é que a falta de informações e, em alguns casos, o difícil acesso ao exame contribui para os casos de toxoplasmose congênita e as enfermidades ou consequências que podem atingir o feto. Previsões da hipótese. A falta de informação e acesso ao exame são as principais contribuições para futuros casos de toxoplasmose congênita. Objetivo geral: disseminar informações a respeito da toxoplasmose congênita, destacando as formas de diagnóstico e profilaxia. Objetivos específicos: descrever as principais características da doença, descrever as principais formas de diagnóstico para a gestante e o feto, descrever as principais formas de profilaxia. Metodologia. A presente pesquisa trata-se de um estudo exploratório descritivo a ser realizado através de um levantamento bibliográfico para o qual serão utilizados bases de dados em artigos científicos como Cielo, BBS, Lilacs e o CASE. Serão considerados artigos publicados nos últimos 10 anos nos idiomas inglês e português, cujos temas refiram-se à história, diagnóstico e tratamento da toxoplasmose. Os descritores utilizados foram Toxoplasma gondii, gravidez e seus correlatos. Este estudo seguiu as orientações de GIL, as determinações da Associação Brasileira de Normas e Técnicas, ABNT, como as normatizações exigidas por esta instituição de ensino. Resultados de discussões. Toxoplasmose congênita. A toxoplasmose, quando ocorre no período gestacional, é denominada toxoplasmose congênita, na qual a transmissão acontece de forma vertical, ou seja, da mãe para o feto. É importante lembrar que a severidade da doença ela vai depender de alguns fatores, como a parasitemia adquirida, em relação à imunidade da gestante e em que trimestre a gestante adquiriu a doença. Então, tudo isso vai influenciar e também, principalmente, se a gestante ela demorou a descobrir a toxoplasmose. Por isso que é necessário, vou falar mais para frente, em relação ao diagnóstico precoce. Os riscos de acontecer a infecção congênita variam de acordo com o período gestacional. No primeiro trimestre, o de menor risco, de 10% a 15%, e no terceiro trimestre, de maior risco, chegando a 60%. No último trimestre, a chance de adquirir a infecção é maior devido ao aumento do fluxo sanguíneo que passa pela placenta. Como falado anteriormente, a toxoplasmose ela possui 3 formas infectantes. A forma infectante que pode infectar o bebê é o taxoído, através da prima infecção, quando eles passam pela circulação sanguínea. Resultados de discussões os locais que possuem mais chance de adquirir a infecção são em países em desenvolvimento, das mais condições socioeconômicas, grande número de gatos abandonados e em países que têm um clima quente que favorece o oocysto esporulado no solo. No Brasil, um estudo realizado no Paraná, das gestantes avaliadas, 1,7 apresentaram infecção aguda, 35,3 infecção latente e 62,9 não apresentaram infecção aguda ou pregressa nos primeiros exames pré-natais. Mulheres que tiveram toxoplasmose antes da gestação normalmente não transmitem para o feto. Porém, mulheres que têm os cistos teciduais em quiescência
podem ter o seu ciclo reiniciado, certo? Mesmo tendo sido infectada antes da gestação, porém isso acontece mais em casos que a gestante ela possui alguma deficiência ou que, no caso que elas são imunocompetentes. A grávida, ela normalmente ela é assintomática, porém o fato de ser assintomática não vai dizer que ela não vai ter consequências também. Ela pode apresentar lesões na placenta, sofrer aborto espontâneo ou ter o nascimento prematuro ou natimorto do seu bebê. Quando a gestante fala do diagnóstico precoce, vai melhorar bastante a qualidade de vida do seu bebê e a severidade da doença, que eu vou listar a seguir. As consequências para o feto irão variar de acordo com a idade fetal. No primeiro trimestre, as lesões e sequelas são mais graves, tendo uma grande probabilidade de aborto. No segundo trimestre gestacional, podem ocorrer o aborto, nascimento prematuro, no qual o bebê pode apresentar-se normal ou com algumas anomalias graves associadas à toxoplasmose. Já no terceiro trimestre, a probabilidade de lesões é menor. A criança pode nascer normal ou apresentar consequências da doença após alguns meses ou anos. Só recapitulando, o primeiro trimestre ele tem menos chances de ocorrer a infecção, porém a gravidade da doença vai ser maior no primeiro trimestre. E no terceiro trimestre, as chances de ter a toxoplasmose é maior devido ao aumento da passagem do fluxo sanguíneo pela placenta, porém as consequências para o feto serão menos graves, digamos assim. A toxoplasmose congênita ela pode apresentar tanto quadros mais leves quanto quadros mais graves. Em casos mais graves, podem ocorrer danos neurológicos, como micro ou macrocefalia, convulsões, hidrocefalia e calcificações cerebrais. E também pode ocorrer danos oculares, como a microftalmia e a corioretinite, por exemplo. E também pode acontecer outros casos, como a hepatosplenomegalia, icterícia, anemia e a trombocitopenia. E em casos mais leves, digamos assim, pode ocorrer a corioretinite recorrente resultando em perda de visão, perda de audição, deficiência intelectual, distúrbios de aprendizagem e anomalias endócrinas, devido à ruptura do hipotálamo e da hipófise. Aqui estão alguns exemplos citados, como macro e microcefalia, a microftalmia, a hidrocefalia e a icterícia. Medidas profiláticas. É importante lembrar que o melhor meio de se evitar a toxoplasmose é a prevenção primária. Então, se faz muito necessário a gestante, quando ela começar o pré-natal, ela ser orientada sobre os riscos da toxoplasmose e ser informada dos meios de transmissão, porque para ser adquirida é muito rápido e fácil. Então, tudo isso vai influenciar na qualidade e na qualidade de vida do seu futuro bebê. Então, para ela adotar, para ela diminuir as chances desses riscos de contaminação por toxoplasma gondii, é necessário adotar medidas profiláticas, que são medidas de prevenção primária, como não comer carne mal cozida, só beber água filtrada, descascar e lavar bem frutas e verduras, e evitar o contato com o solo, ou se precisar, manusear caixas que contenham fezes de gatos, usar luva, ou, se possível, não tocar em gatos que não estejam devidamente vacinados. Tudo isso vai fazer uma enorme diferença. Diagnóstico da toxoplasmose congênita. Pode ser realizado por diferentes métodos de diagnóstico, como exame parasitológico, histopatológico, isolamento in vivo e in vitro e o PCR. Porém, no caso das gestantes, o meio de diagnóstico mais utilizado será o do perfil sorológico, que é a triagem sorológica.
durante todo o pré-natal. Quando a gestante ela faz a primeira vez que dá negativo, ela tem e deve estar repetindo o exame da triagem sorológica mensalmente ou trimestralmente. E em caso que a paciente for testada positivo, ela deve imediatamente estar começando o tratamento de acordo com o trimestre gestacional que ela se encontra. Os testes sorológicos, eles permitem detectar os anticorpos IgG e IgM, que são específicos para o Toxoplasma gondii, e se apresentam em níveis elevados quando a doença está na fase aguda. Níveis elevados de IgG normalmente indicam que a grávida adquiriu a infecção previamente. Já a detecção de anticorpos IgM específicos são um indicativo de que a infecção é recente. Outra forma de diagnóstico é a miniocentese, que é um exame que se baseia na introdução de uma agulha longa na parede abdominal da gestante para retirar o líquido amniótico, que é rico em células escamadas, que delimitam a cavidade amniótica e células que são procedentes do feto. Lembrando que esse exame ele só pode ser feito até a 18ª semana gestacional. E a quantidade de líquido a ser retirado vai variar de acordo com o tempo da gestação e a necessidade do exame. Porém, alguns estudos informam que esse exame pode levar à perda fetal. Então, também não vai ser todas as gestantes que vão poder fazer esse exame. Vai ter que ser analisado junto com o médico. Vários estudos informam que a cada 10.000 nascimentos, entre 5 e 22 bebês são diagnosticados com a toxoplasmose. A falta de tratamento adequado pode resultar em doença congênita em cerca de 44% dos casos. Porém, com o tratamento adequado, esse risco ele pode ser reduzido em 29%. Aí entra a importância de ser estabelecido o perfil sorológico da gestante, porque quando a toxoplasmose tem um diagnóstico precoce, vai melhorar e muito a qualidade de vida do bebê futuramente. Então, nesse ano de 2020, foi estabelecido que o bebê, quando for fazer o teste do pezinho, ele vai fazer também o teste da toxoplasmose. Porque assim, as crianças, eles só descobrem que tem a toxoplasmose quando estão sintomáticas. Por isso que vem a importância da gestante, mais uma vez, fazer o diagnóstico, realizar o exame sorológico ainda na gestação para tratar e evitar os futuros danos à saúde do bebê. O teste do pezinho ele é um exame que detecta através da triagem neonatal doenças genéticas ou metabólicas e congênitas, como a fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. Fenômeno toxoplasmose. No primeiro trimestre, até a 18ª semana, será utilizado o medicamento espiramicina. Porém, que vai evitar a infecção da mãe para o feto. Porém, se o feto ele estiver infectado, não será possível diminuir a severidade da doença. Após a 18ª semana, até o dia do parto, será utilizado o esquema tríplice, que é a pirimetamina, sulfadiazina e o ácido folínico. Porém, esse esquema tríplice ele deve ser utilizado em gestantes que não podem realizar a miniocentese, caso tenha se infectado após a 18ª semana, não pode realizar o exame, ou porque simplesmente não podem, deve ser feito o esquema tríplice. Porém, esse esquema tríplice, ele tem que ter, a gestante tem que ter alguns cuidados. Como, ao realizar esse esquema, ela deve tomar alguns cuidados junto com o médico, pois a pirimetamina ela é uma medicação teratogênica, ou seja, ela produz dano ao embrião ou feto durante a gestação. Por isso, não pode ser usada no primeiro trimestre da gestação.
Se for necessária a realização de exames hematológicos, que são hemograma e plaquetas, periódicos durante o uso de pirimetamina e sulfadiazina, com finalidade de diagnosticar alterações como anemia, plaquetopenia, leucopenia e a panцitopenia. Se por acaso dessas alterações foram diagnosticadas, a gestante deve suspender o esquema tríplice e voltar a usar a espiramicina junto com o ácido fólico. Se não for possível a gestante começar a utilizar a pirimetamina e a sulfadiazina, ela deve fazer o uso contínuo da espiramicina. Conclusão. Diante do exposto, conclui-se que a toxoplasmose congênita é uma das infecções mais graves causadas pelo protozoário Toxoplasma gondii, pois pode ocasionar inúmeros danos à saúde do feto. A prevenção primária é a melhor forma de profilaxia, ou seja, a divulgação e conscientização das gestantes sobre os cuidados que devem ser tomados, sobre os seus riscos da doença, principalmente a importância de realizar exames de pré-natal e principalmente a triagem sorológica, que são essenciais para permitir o diagnóstico e tratamento precoce e correto. Também é de extrema importância a divulgação do teste, que é realizado junto ao teste do pezinho, pois, já que se trata de algo novo, é pouco conhecido, mas de extrema relevância no que se refere ao diagnóstico e tratamento da toxoplasmose. Agradecimento. Agradeço primeiramente a Deus por ter me abençoado, ajudando-me a superar todo e qualquer obstáculo que surgiu durante o curso. Gratidão aos meus pais e família, que sempre foram meus principais incentivadores a ir atrás dos meus sonhos, ajudando-me em tudo que foi preciso, sendo tornando possível alcançar os meus objetivos. A instituição Santa Emília de Rodar, por todo o apoio e suporte durante esses 4 anos de curso. Minha gratidão eterna à minha orientadora, Isa Fernanda, que durante esses meses de construção do TCC compartilhou seus conhecimentos e sempre realizando as melhores correções, tornando possível, junto comigo, o melhor desenvolvimento e, consequentemente, uma boa apresentação. Enfim, agradeço a todos que, de alguma maneira, fizeram suas contribuições para que esse sonho se tornasse possível. Aqui estão as referências bibliográficas do trabalho. E é isso. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Espero que tenham gostado e entendido um pouco do assunto.